Dr. Marcos Nogueira Ebling, por favor. É bom demais estar aqui, principalmente falar sobre a questão maior. Quando eu entrei na ciência, eu achei que eu ia aprender química, aprender biologia, aprender tanta coisa. E eu nunca imaginei que fazendo química eu poderia entender um pouco, sobre as nossas origens. Acho que todo mundo que está aqui, esse auditório está cheio, tem tanta gente aqui. A gente está querendo saber de onde viemos, não é? Você quer saber se realmente você é o produto daquela sopa primordial, se você é um amontoado de matéria, se o seu destino final é a aniquilação, você está aqui por acaso, você foi um acidente, ou se você está aqui porque uma mente inteligente, um ser consciente te fez do jeitinho que você é, não é? Você não quer saber? Ou você quer se enganar em teorias, quer se iludir com uma história que te foi contada, ou você está em busca da verdade? É isso que eu estou. Eu estou em busca da verdade. Se um dia me provarem que eu evoluí, lenta, gradual e sucessivamente, eu vou ser ateu, óbvio que vou. Vou me divertir, como Dawkins aconselhou naquele ônibus lá em Londres. Vamos para Gandaia, não é assim que ele disse? Vamos, a gente não precisa se preocupar, vamos nos divertir. Mas se a minha razão, se a minha consciência, se meus dados, se minha química mostrar que não foi assim, que realmente eu fui planejado, que uma mente consciente, inteligente me fez do jeitinho que eu sou, não é? Eu vou mudar a minha atitude em relação à vida. Os meus valores vão ser diferentes, não é assim? Então a gente, como cientista, à procura da verdade, como o Enécio falou aqui, a gente tem que pegar as evidências, deixar a nossa subjetividade lá em casa, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e concluir pela verdade. A gente, como você é professor de uma universidade pública federal, como eu também sou, a gente é pago para procurar a verdade. A gente não é pago para chegar para uma audiência como essa e falar assim: gente, a teoria que eu gosto é essa, e acabou, eu vou te dizer que foi assim. Não. Você vai ser injusto. Você vai fazer um ato contra quem te paga se você for colocar o seu gosto, a sua opinião. Você tem que analisar os fatos e dizer a verdade. Goste ou não, doa quem doer. Então é isso que a gente faz em ciência. Essa ciência com C que o Marcos mencionou aqui. Ciência é a busca desapaixonada e despreconceituosa sobre as verdades do universo e da vida. E tudo que a gente não faz hoje em ciência é isso. A gente faz uma ciência preconceituosa. Partimos do pressuposto que só existe energia e matéria nesse universo e a gente conclui que foi a energia e matéria. Que somos constituídos de energia e matéria. A gente parte do pressuposto que as forças naturais dominam esse universo, criaram o universo, e a gente chega à conclusão que foram as forças naturais. Pode. Ciência preconceituosa, partindo de preconceitos, de pré-definições de como o universo e a vida funciona. Não, nessa ciência eu estou fora. Então a nossa luta no design inteligente, eu, o Enésio, esses malucos beleza, que a gente apanha por aí, fala que vai falar na universidade pública, sai os blogs falando aí pseudociência, olha só que absurdo, A gente está aqui por quê? Porque você acha que a gente gosta de apanhar, Você acha que eu gosto de apanhar? Eu gosto de seguir os dados, e eu detesto defender teorias equivocadas. Só porque é o paradigma, só porque é o consenso científico. Eu me recuso a chegar perante os meus alunos e falar: você evoluiu da sopa primordial. Por quê? Porque não faz sentido, gente. Não tem razão nenhuma. A minha química, a minha bioquímica que eu conheço não diz que isso é possível. Como eu posso encarar os meus alunos e dizer que foi assim? Então a gente está aqui à busca da verdade. A gente quer conhecer, quer avaliar.
quer ver realmente quais são as evidências. A gente quer optar pela opção mais viável, pela inferência que bata com os dados bioquímicos, físicos, biológicos. É isso que a gente quer. Quer não, a gente é obrigado a fazer, não é? A gente é pago para fazer isso, com recursos públicos. Então a gente tem que deixar o nosso gosto lá em casa. E é isso que eu quero discutir com você. Quais são as evidências do ponto de vista químico e bioquímico? E a partir dessas evidências, qual é a melhor inferência? E hoje o título da palestra fala sobre a complexidade irredutível. O Marcos já falou sobre isso aqui, né? O Darwin disse isso uma vez. Se pudesse demonstrar, né, que um órgão complexo não pudesse ser formado por modificações lentas, graduais e sucessivas, a minha teoria estaria arruinada. E aí, Darwin estava pensando sobre a vida, mas o meu argumento hoje expande a vida. Nós vamos falar que, na realidade, essa complexidade que não pode ser formada através de processos lentos, graduais e sucessivos, essa complexidade que não se pode reduzir, ela se vê na vida, sim, mas ela também se vê no universo como um todo. O universo como um todo é permeado de sistemas de complexidade irredutível. É um sistema imenso, interconectado, interdependente. Uma complexidade absurda que existe nesse universo desde o seu início, desde o átomo, desde a matéria. E se você retira qualquer coisinha, bum, o universo simplesmente se desfaz. Não é que vai ter outro universo, não. Simplesmente não existe universo nenhum. Não existe a menor possibilidade de haver vida no universo que você retire qualquer uma dessas partes interconectadas. Se você muda uma das constantes universais, um pouquinho que for, você destrói completamente a lógica, a viabilidade do universo. Complexidade irredutível. Uma característica que permeia todo o universo e a vida. Então é isso, gente. Como cientistas, o que a gente tem nas nossas mãos? A gente esteve lá no início do universo e a vida? Não, um dia a gente vai poder viajar pelo tempo. Seria fantástico, né? Eu sempre falo isso. Se a gente tivesse uma máquina do tempo, né? A gente chamaria metade do lado seria os evolucionistas, do outro lado seria o pessoal do design inteligente. Aí teria que arrumar uns banquinhos para os criacionistas também, né? Vamos fazer uma viagem pelo tempo e vamos lá no início da criação do universo da vida. Vamos tirar essa questão, prova dos 9. Mas, gente, isso não é possível. Se uma máquina do tempo já fosse... Se a gente imaginar que no futuro alguém criou uma máquina do tempo, os visitantes do tempo já teriam nos visitado. Então, a gente provavelmente nunca vai existir essa máquina. A gente nunca vai poder tirar a prova dos 9. A gente não esteve lá no momento da formação do universo e da vida, mas nós temos a obra nas nossas mãos. A gente tem o universo e a gente tem a vida. E a gente sabe que o universo e a vida são o quê? São efeitos. E em lógica, na filosofia, a gente sabe que todo efeito chama por uma causa. E a gente sabe que o universo e a vida teve uma causa. E o que a gente está em ciência procurando? Uma causa conhecida. Ciência pode apelar pelos ETs? Me diga se pode. Ciência com C maiúscula, pode dizer que foram os ETs? Alguém já viu um ET por aí? A gente, como cientista, já pegou um ET, já analisou e tudo, não existe tal questão. Então, a apelação para os ETs não é uma apelação científica. Por quê? Você pode dizer que foi, mas não é uma afirmação que possa ser corroborada e confirmada pela ciência, porque não é uma causa conhecida. Então a gente está em busca de causas conhecidas e causas necessárias e suficientes. Ela tem que ser suficiente, ela tem que ter a capacidade de criar o universo e a vida. Então é isso que a gente está procurando. Multiuniversos. Será que é uma opção cientificamente válida? E a gente sabe em ciência que existem apenas 2 causas possíveis para o universo e a vida. Outro dia, um aluno meu falou assim: mas Marcos, fica essa discussão aí entre
evolucionistas, design inteligente, criacionistas, mas se só pensam nessas duas causas, e as outras? Eu falei, mas quais seriam as outras? Gente, a gente sabe que todo o efeito desse universo, todo o efeito nesse universo só pode ter tido duas causas. Ou foram as forças naturais, ou foram causas naturais, ou foi uma ação inteligente. Eu costumo dar o exemplo daquele avião da Air France, que caiu num voo entre o Rio de Janeiro e Paris. Lembra? Tinha um professor amigo meu, Otávio Antunes, ia passar um mês em Paris, como eu passei recentemente, maravilhoso, eu recomendo para todos vocês. Um mês em Paris, do lado da Notre Dame, ali, uma coisa fantástica. Ele ia passar um mês em Paris, com sua esposa e seu filho. Ele estava no avião, o avião caiu. Morreram todos, não morreram todos? Alguém esteve lá para presenciar? Não. Alguém poderia ter absoluta certeza do que derrubou aquele avião? Não. Mas todo mundo sabia o que teria sido forças naturais ou uma ação inteligente, não foi? Uma turbulência, forças naturais. Um raio atingiu o avião, forças naturais, uma ação natural. Ou uma mente inteligente, um terrorista explodiu o avião. O piloto derrubou o avião. E aí todos queriam ver as evidências, até que acharam a caixa preta do avião. E aí o que aconteceu? Descobriram que foi uma ação pouco inteligente. Inteligente sim, mas pouco inteligente, né? O sujeito ficou segurando o manque lá do avião, caiu. O avião, disse que o piloto estava lá em algum lugar no avião, não foi? É isso, gente. Todos os efeitos só podem ter essas duas causas. Forças naturais. Quais são as três forças naturais que agem nesse universo? As forças nucleares, fortes e fracas, o eletromagnetismo e a gravidade. Ou então, você é fruto da ação de forças naturais, eletromagnetismo e gravidade nesse universo. Você foi causado pelas forças naturais, ou você é fruto de uma mente inteligente. Essas são as duas opções que a ciência e os seus cientistas, eles não têm a opção de considerar. Nós, como cientistas, nós temos a obrigação de considerar essas duas opções. Não é tua opção, nem minha. Principalmente pagos com recursos públicos. Principalmente numa universidade federal, como estamos aqui, numa universidade estadual, como eu estou lá na Universidade Estadual de Campinas, pagos por recursos públicos, de gente que tem as diversas opiniões, por ateus, por católicos, por espíritas, por agnósticos. Nós somos pagos para quê? Eles nos pagam para a gente procurar a verdade. Você tem um gosto, não tem? Eu acho que foi isso, mas você, como professor universitário, pesquisador, você não pode pôr o seu gosto na mesa. Não pode. Você tem que deixar a sua subjetividade lá em casa e você tem que trabalhar com essas duas opções. A gente tem que fazer isso. Testar as duas hipóteses. Aí o cara fala o seguinte: mas Marcos, a ciência já excluiu essa possibilidade em 1859. E a gente sabe que foram as forças naturais e a gente não consegue acessar a ação de uma mente inteligente. Alguém já disse isso: a hipótese de Deus não pode ser testada pela ciência. Quem disse que não? Quem disse que não? A gente faz isso todos os dias em ciência, gente. Os exemplos clássicos são esse da arqueologia. Quando o arqueólogo está lá pegando as pedras, por que ele vai removendo as pedras e não dá bola para as pedras? A gente sabe disso porque aqui existem padrões da ação exclusiva de forças naturais, não é? Mas quando ele acha uma ponta de uma flecha, ele imediatamente para e reconhece. Ele viu o sujeito que fez a flecha? Ele esteve lá testemunhando? Não. Mas as evidências são fortíssimas para a ação de uma mente inteligente causando aquele efeito. Por quê? Você vê engenharia, você vê otimização, você vê planejamento. O sujeito que fez aquela ponta fez leve o suficiente para poder lançar a distância, mas pesada o suficiente para que quando atingisse a pele do animal pudesse perfurar. Ele afiou as pontas, ele colocou ganchinhos, ele colocou um encaixe para a flecha. Então são padrões facilmente reconhecidos
da ação de uma mente inteligente, que transcendem a capacidade das forças naturais. A gente sabe que uma força natural não poderia ter criado aquilo. Foi uma mente inteligente. E o arqueólogo fala, foi uma mente inteligente que criou isso. A gente gasta milhões e milhões de dólares prospectando o universo através de sinais de mente inteligente, não faz? O programa 7 tem lá as antenas monitorando o espaço. Tem estratégias, tem algoritmos que são utilizados para analisar os sinais, para ir atrás de sinais de mentes inteligentes. Outro dia, não sei se você vai ler no meu livro, Fomos Planejados, está descrito lá, tem um artigo e tudo mais. Matemáticos do Cazaquistão. Aí um blog evolucionista falou assim, não, é matemático do Cazaquistão. Não deve ser levado em consideração. Só porque o sujeito era do Cazaquistão. O que eles fizeram? Eles pegaram os mesmos algoritmos que são utilizados no programa 7 e analisaram o DNA, o seu código e tudo mais. O que aconteceu? Bing, bang, bum. Sinais de uma mente inteligente. Está publicado o artigo, gente. A gente sabe. A gente não tem a opção de excluir uma mente inteligente. A ciência que exclui a mente inteligente. A ciência que não parte do pressuposto de considerar as duas hipóteses é uma ciência com C minúsculo. É uma ciência que tapa os seus olhos, venda um de seus olhos. É uma ciência que não quer ver a ação de uma força sobrenatural desse universo. Eu não quero encontrar. Então eu não vou partir desse pressuposto. Então é uma ciência preconceituosa. É uma ciência que parte dos preconceitos do materialismo filosófico. É essa ciência que a gente faz hoje. Mas, felizmente, surge um grupo de malucos beleza, não é? Representados aqui pelo Michael Behe, que diz que, não, gente, vamos parar com esse negócio. Vamos avaliar a vida e o universo de uma forma plena, com as duas hipóteses nas nossas mãos. E a gente vai querer chegar à conclusão que ou foram as forças naturais ou foi uma mente inteligente. Então, os princípios básicos da teoria do design inteligente são lançados nesse livro, A Caixa Preta de Darwin, de Michael Behe. E lá, Michael Behe introduz uma das ferramentas, um dos conceitos que a gente pode utilizar para tentar detectar a ação de uma mente inteligente no universo e na vida. Mais especificamente, o Michael Behe, como sendo bioquímico, fala que na vida a gente encontra sinais da operação de uma mente inteligente através do que ele chamou do conceito de complexidade irredutível, que é o tema da minha palestra hoje. O que ele disse? Ele usa a ratoeira de Behe para exemplificar o conceito. É interessante, você entra nos blogs evolucionistas e aí eles ficam tentando refutar a ratoeira de Behe. Não sei se você já viu isso. A ratoeira, gente, foi um exemplo didático, não é? Que ele usou. Você não tem que refutar a ratoeira, você tem que refutar a complexidade irredutível da vida. E aí o que ele fala? Ele diz, gente, a vida é assim, como uma ratoeira. Ela tem uma complexidade que você não pode reduzir. Por quê? É um sistema composto de partes interativas, bem integradas, que contribui para a função básica e de onde a retirada de qualquer uma de suas partes impede o sistema de funcionar efetivamente. Que partes nós temos? Nós temos uma base, um martelo, uma mola, uma trava, uma barra, e aí vai, né? São 5 partes fundamentais. Se você tira a trava, a ratoeira não funciona. Você retira a mola, você não pega rato nenhum. E a vida é assim, gente. Ou esse sistema foi montado assim, com todas as partes integradas, funcionando integradamente, interdependentemente, todas elas ajustadas com um propósito, para uma função específica de pegar o rato. Essa ratoeira não funciona. Então o que diz Behe? Processos lentos, graduais e sucessivos não poderiam ter formado as ratoeiras da vida. E aí ele usa você não tem que refutar a ratoeira. As refutações são da ratoeira, gente. Pasme, veja por aí. Você tem que refutar o flagelo bacteriano. A vida. E aí ele dá o quê, gente? Ele dá um exemplo desse motor espetacular. Roda a 200 mil rotações por minuto.
é formado de 48 complexos proteicos, se encaixa perfeitamente na membrana celular. Ele tem rotor, ele tem todas as partes de um motor construído pelo homem. Ele é movido por bateria de prótons. E a máquina é o motor mais espetacular e mais eficiente conhecido nesse planeta. Ele é muitas vezes mais eficiente que os motores da Fórmula 1. Você tem uma Ferrari, não tem? Fala, nossa, que motor maravilhoso. Não se compara ao motor do flagelo bacteriano. Ele tem marcha, ponto morto. Primeira, né? Ele dá marcha. Em um quarto de volta ele inverte. Ele falou assim, olha, tire qualquer uma das partes dos 48 complexos proteicos e o flagelo bacteriano perde a sua função. Um sistema de complexidade absurda e que você não pode reduzir. Então não haveria possibilidade de processos lentos, graduais e sucessivos terem formado o flagelo bacteriano. Aí você viu, né, toda uma reação ou contra-reação aos conceitos de Behe. Como é que a concorrência tenta explicar o flagelo bacteriano? Uma das explicações é a cooptação. Fala, não, veja só, o flagelo bacteriano não precisaria ser formado de moléculas inanimadas, né? From scratch, em inglês, né? Não, na realidade, o que a vida faz? A vida faz o seguinte, na realidade ela faz uma cooptação de partes. Essas partes do flagelo bacteriano já poderiam existir em outros lugares com outras funções. E num determinado momento a vida fez o quê? Pegou partes de outros sistemas, cooptou e montou o flagelo bacteriano. Ah, que lindo! Por quê? Veja só, é mais ou menos assim, a explicação vai mais ou menos assim. Gente, na realidade tinha uma tábua lá de bater carne, tinha uma mola ali de amortecedor na vida, tinha ali um alfinete, tinha um arame, aí cooptou essas partes e fez uma ratoeira e pegou rato. Gente, o que você precisaria de uma tábua de bater carne, de uma mola, de um arame, de um grampo de gravata, usar esse exemplo, montar uma ratoeira para pegar rato? Gente, você precisaria do MacGyver. É o efeito MacGyver que eu chamo no meu livro. Leia lá. Gente, é o efeito MacGyver. Muito bem. E aí, gente, você vai ver que a vida só tem o flagelo bacteriano? Gente, você vai abrir a vida ao nível molecular. Sabe, antes, Darwin, no tempo de Darwin, você olhava a vida no microscópio, você enxergava o quê? 400 vezes de aumento. Você via ali um borrão assim, que o pessoal chamava, aquilo lá era uma única substância para eles, era o protoplasma, uma gelatina, uma coisa rudimentar, extremamente simples. Então imaginar que aquilo poderia ter surgido de uma sopa primordial, até que fazia sentido, não fazia? Ah, tudo bem. Mas hoje, 150 anos depois, você abre a vida ao nível atômico e molecular, com os microscópios que existem, fluorescência de raio-x, microscopia atômica, espectrometria de massas, a mãe de todas as técnicas, não é? E aí você vê o que, gente, na vida? Uma coisa rudimentar, uma gelatina, gente, é uma cidade molecular automatizada. Vida, gente, vida depende de uma quantidade imensa de máquinas. Aquela história de que uma forma rudimentar, uma pequena membrana, os coacervatos de oparim. Gente, isso faz sentido. Você é biólogo, você é bioquímico, você é químico como eu. Faz sentido um amontoado de moléculas sustentar os mecanismos requeridos para a vida? Faz. Pensa bem, faz. Faz, gente, faz coisíssima nenhuma. Faz nada. Olha só, gente, olha o que você precisa para sustentar a vida.
Olha só, você precisa de ATP sintase. Sem energia não tem vida, gente. Você precisa de máquinas que produzam energia. Você precisa de robôs moleculares, como as quinesinas, para levar os nutrientes através da vida. Você precisa de síntese de proteína, gente. Você precisa de ribossomos, senão a proteína não sintetiza. Não tem outra forma de se sintetizar proteína nessa vida sem essas máquinas. Você precisa de motores moleculares. Você precisa de correção do DNA. Mas será que você só tem complexidade redutível na vida? Gente, vamos analisar o universo agora? Para ter vida, você precisa de universo, não precisa? Você precisa de matéria. Você precisa de átomos. Você precisa de um planeta que sustente a vida. Você precisa de água. Você precisa de carbono. Gente, e aí o que nos contam? Dentro do filtro materialista, daquela visão estereotipada de que só matéria e energia existe nesse planeta, imaginamos o quê? Que um dia uma grande explosão, bum, criou o universo. E essa grande explosão, formada de hidrogênio e hélio, se reorganizou em estrelas, planetas, meteoros e os astros que existem aí. Será que isso faz sentido? Será que isso é racional? Será que o que você acredita é uma história baseada em ciência ou você tem uma fé no irracional? Você crê no Henri Cristo? Você crê no doente, em fada madrinha? Que você falou aí, Inés, eu gostei. Cartas de tarô? Oh, meu amor, o nosso amor está escrito nas estrelas. Estava assim? Olha só, gente, uma nuvem gasosa em expansão de hidrogênio e hélio. Hidrogênio e hélio. E agora o que você tem que fazer para criar vida? Primeiro você tem que criar o que, gente? Através da gravidade, ação única e exclusiva de forças de atração entre átomos. Você tem que criar o que? Estrelas. Você leu o modelo do Big Bang, o Enésio falou que ele está sendo bastante criticado. Por quê? É um modelo que diz que explica o universo, mas não explica a formação de estrelas, não explica bem a formação de planetas, não explica bem a formação de asteroides, não explica bem a formação de meteoros, e diz que explica o universo. Gente, o que você tem que fazer para formar estrela? Estrela é formada de hidrogênio e hélio. Você tem que pegar uma nuvem gasosa em expansão e fazer o quê? Você tem que comprimir essa nuvem gasosa em expansão com uma força descomunal, simétrica e esférica. Da onde veio essa força? Ninguém tem a menor ideia. Dizem no modelo que foram flutuações de densidade. Sabe o que significa flutuações de densidade? A gente não tem a menor ideia. Uma força simétrica formou as estrelas. Porque você tem que comprimir até que a gravidade tome conta. E você espreme gás, o que acontece? Como químicos, a gente estuda termodinâmica de fluidos e tudo mais, a gente sabe que você espreme gás, o que acontece? Ele escapa, gente. Mas as estrelas se formaram, não é? A única coisa que a gente sabe é que ocorreu. E aí as estrelas se formam. E aí no seu interior, no interior das estrelas, explosões e explosões de supernova, que deveriam ter criado os buracos negros pelo universo, como nunca, né? Milhares e milhares de buracos negros, que você não encontra. O que aconteceu? Os seus elementos mais pesados foram formados: carbono, oxigênio, nitrogênio, ferro e níquel. Para você formar esses elementos, eu vou mostrar agora, você precisa do quê? De regras, de equações, de inteligência, de planejamento. Você tem que estabelecer as condições para que os elementos mais pesados se formem. Isso que eu vou discutir com vocês hoje do ponto de vista químico. Aí, gente, os planetas? No modelo do Big Bang. Você assiste o History Channel, o Science, que eu costumo dizer que são as TV Record do naturalismo. O cara fala, que TV Record, que coisa absurda, não vou assistir. Mas você assiste a Science, não assiste? É a TV Record do naturalismo, porque o cara te diz assim: você é produto da poeira cósmica das estrelas. Foi lá que você nasceu, a tua maternidade. E você acreditou. E a gente acredita, a gente dorme tranquilo com isso. Será? Será que a poeira cósmica formou o universo? Gente, pozinho. E aí foi agregando, formou duas rochas congeladas. Você sabe como é o modelo da acreção.
O que diz o modelo da acreção? Duas rochas congeladas colidem. Pá! E aí o que acontece? Funde a superfície. E elas grudam e se colam. Será? Pega duas pedras de gelo, acelera, gente. E faz com que elas colidam. Elas nunca vão se fundir na sua superfície. Elas nunca vão se grudar. Outro dia lançaram lá um astronauta, colocou um pozinho assim e juntaram algumas coisas. Olha aqui o modelo da acreção sendo provado. Gente, não tem a menor chance disso ter ocorrido. Aí, um planeta incandescente como o nosso planeta Terra se forma e ele resfria. E aí aparece a água na nossa superfície. Da onde veio a água? Da onde veio a água do planeta Terra? No modelo naturalista precisaram encontrar o santo, é o São Júpiter. O São Júpiter atraiu blocos de gelo do universo e mandou esses blocos de gelo para a água. Você acredita em Papai Noel? Eu não. Você pode acreditar. Eu não acredito em Papai Noel. Eu não acredito no São Júpiter que tenha mandado os blocos de gelo. Mas a água se formou nesse planeta. Gente, a pergunta que não quer calar. Grande acidente, ganhamos na loteria cósmica, o São Júpiter mandou a água, os bloquinhos de rocha se soldaram, os elementos mais pesados se formaram nas estrelas, o gás se condensou. Ou a gente tem que admitir que o universo é uma obra intencional, uma mente inteligente orquestrou e planejou tudo isso. Carl Sagan já disse, planetinha Terra, uma coisa insignificante, um ponto azul pálido, perdido na imensidão do universo. Essa é a posição do naturalismo filosófico. A gente não é nada. Tem milhões e milhões de planetas Terra por aí. O universo, segundo Carl Sagan, estava inundado de outras civilizações. Ele calculou 1 milhão. Por isso que a gente tem um programa 7. Não é isso? Gente, se tem tanto ET, cadê? Você já viu por aí? Gente, a probabilidade... Outro dia saiu um artigo com esse título. Eu não trago todas as referências como o Enésio fala. O pessoal fala, nossa, o Marcos não cita as referências. Você manda um e-mail, eu te mando. Probabilidade zero de um planeta como o nosso ter se formado nesse universo. Nunca encontraram, provavelmente nunca encontrarão um planeta como a Terra. Ajustado. A analogia é essa daqui, ó. O planeta Terra, gente, é um bercinho que foi feito para você. Você está aí, tem um cobertorzinho, ele balança do balancinho do jeito que você precisa, a temperatura está certinha, a luz, tudo mais, a comida é a que você precisa. E além do mais, é um planeta todo decorado para você contemplar o universo e a vida. Probabilidade zero. E aí, a gente vai ver o que é realmente necessário para formar um universo que sustente a vida com complexidade redutível. São 26 constantes universais. 26, eram 19, mas cada dia aumenta mais. Cada dia o nosso problema fica pior. Por quê? A gente conhece 26 constantes universais hoje. É a constante gravitacional, é a cosmológica, é a massa do elétron em repouso. São 26. Dá uma procura aí, você vai encontrar. E o que a gente sabe hoje? O que a gente sabe hoje é que todas essas constantes, existe um ajuste, uma complexidade redutível extremamente elevada nessas constantes, porque todas elas precisaram ser ajustadas com um nível de exatidão e precisão quase que infinito. A gente sabe que são 40 casas depois da vírgula hoje. Se você pegar uma dessas constantes universais, uma sequer, e mexer nela, uma casinha depois da vírgula, 40 casas depois da vírgula, o que acontece com esse universo? O que acontece com esse universo? Ele simplesmente se desfaz. Ele se desfaz. Não é que vai ter outro universo, não vai ter universo nenhum. A matéria se transforma em energia. Há um colapso geral do universo em planetas, em átomos. Tudo se desfaz, o núcleo se desfaz, os elétrons na sua eletrosfera, os planetas nas suas órbitas. Eu vou explicar isso para vocês.
Além das 26 constantes universais que precisam existir, estar finamente ajustadas, é o ajuste fino do universo. É uma complexidade irredutível que, se você tira uma dessas constantes, se você mexe nessas constantes, o sistema como um todo se desfaz. Você tem outros aspectos ainda. Você tem que pegar a Terra, aquela Terra que se formou, e posicioná-la na posição certa no sistema solar. Se ele estiver um pouquinho mais perto do Sol, o que acontece? Se ele estiver um pouquinho mais afastado do Sol, vai-se a vida nesse planeta. Aí você tem que ter uma Terra que tenha rotação em relação ao Sol, porque se uma só face fica exposta ao Sol, torra, vira deserto, do outro lado congela, então ela tem que virar. É um ajuste fino da rotação e translação do planeta Terra, não é? Aí você tem que pôr uma Lua. Você tem que pôr uma Lua na distância certa, na massa certa, para criar o quê? O movimento de precessão da Terra. Ela gira em torno do seu eixo como um peão. E esse movimento de precessão é finamente ajustado em 23,5 graus. Por quê? Se fosse um pouco maior, o que aconteceria nesse planeta? Tsunamis todos os dias varreriam os continentes. Uau! Se fosse um pouco menor, o que aconteceria? A água ficaria estagnada. E a água estagnada é dengue. Aí o que o modelo naturalista diz? Ganhamos na loteria do universo. Um astro imenso colidiu com a Terra e glup, tirou uma lua. E a lua veio no tamanho certinho, na distância certinha, na rotação certinha, para criar um movimento de precessão. Você crê em Papai Noel? Você crê na sorte grande do universo? Gente, aí não é só ajustar as 26 constantes universais, não é só criar um planeta que fique posicionado bem em relação ao Sol, que tenha rotação, que tenha translação, que tenha precessão com a Lua. Você tem que proteger a sua Terra, porque tem meteoros, tem astros. Você lembra o que aconteceu na Rússia recentemente? Você tem que proteger, e mesmo assim a proteção às vezes falha, né? A gente está discutindo isso teológica e filosoficamente. A proteção falha, mas aí o que acontece, gente? Júpiter e Saturno, eles não são santos que mandaram água para nós, mas são os nossos escudos, guardiões planetários. Cometas e asteroides que tentam atingir a Terra são barrados pela força gravitacional de Júpiter. E os asteroides que passam fazem o quê? Marte dá o tapa final, não é assim? O Jupitão lá, né, aquele grandão, atrai passou um cara, escapou. Marte fala, deixa comigo, eu vou aguentar ele aqui. Gente, o campo magnético, você sabe que o Sol tem o tal do vento solar, não tem? O vento solar, gente, é uma radiação extremamente danosa à vida. São íons, são partículas alfa, são elétrons, são carga. Se passasse o vento solar aqui, você sentisse o ventinho solar, você estaria extinto no planeta Terra. Agora, as 26 constantes universais, as propriedades físico-químicas, eletromagnéticas, foram finamente ajustadas para quê? Para o que a gente tem no centro do planeta? A gente tem ferro e níquel. Pressão, temperatura faz o quê? Que no centro você tenha ferro e níquel sólido, mas um pouco mais no exterior você tenha ferro e níquel líquido. Um ajuste finíssimo de propriedades físico-químicas fez com que nós tivéssemos uma bola de ferro e níquel girando no interior do planeta Terra. E essa bola girando cria o quê? O campo magnético. Você acha que campo magnético serve para você olhar na bússola? Assim, que lindo. O campo magnético, gente, cria um escudo. Você assistiu Perdidos no Espaço? Quem assistia Perdidos no Espaço aqui? Lembra quando o Dr. Smith ligava o campo de proteção da nave? A gente tem esse campo que protege o nosso planeta, desvia o vento solar. Ganhou na loteria. Mais uma sorte grande da vida nesse planeta. Aí você vai olhar o átomo. Quem é químico aqui? Químico. Bioquímica. Quem não sabe nada, absolutamente nada de química, levanta a mão. Eu costumo dizer assim, gente, a evolução espera que todos sejam exatamente igual a vocês. Totalmente ignorante em química. Por quê? Porque quando você sabe química, gente, você vai lá ver no átomo, você vê que coisa absurda, olha só. Você tem lá o átomo, não tem?
Você tem o núcleo, não tem? E você tem os elétrons que orbitam o núcleo. Mas o elétron deveria acontecer o quê? Todo professor de química fala isso. Gente, o elétron devia orbitar o núcleo e bang! Colidir com o núcleo, não é? E acabou a vida nesse planeta. Mas aí o que acontece? Forças distintas, propriedades distintas, uma nova mecânica teve que ser construída, a mecânica quântica, que dá aos elétrons as suas propriedades ondulatórias, dualidade onda-partícula, e aí os elétrons ficam o quê, gente? Aprisionados em orbitais, descritos por equações matemáticas extremamente complexas. O universo é coisa de profissional, cara que sabe calcular e sabe fazer. Falou, não, vou ter que prender esses elétrons em órbitas específicas, nos orbitais S, P, D, F. E aí eles estão confinados ali, eles não vão colidir com o núcleo, porque senão a vida estaria extinta, o universo estaria extinto nesse planeta. Mas aí você vai olhar o núcleo. Aí você vê próton do lado de próton. Próton tem que repelir próton, e próton tem que atrair elétron, senão você não tem átomo. Mas o sujeito que orquestrou a vida falou o seguinte: se eu não conseguir colocar prótons nos núcleos, mais que um, eu só vou ter hidrogênio. Eu tenho que construir os elementos mais pesados. E aí eu vou ter que pôr próton junto com o próton no núcleo. E aí o que aconteceu? No único local desse universo, dentro dos prótons, age o quê? Uma tal de uma força forte, que atrai os prótons. São partículas subatômicas que a gente imagina que exista, né? Tem algumas evidências que grudam próton com próton. Nêutron, aonde que nêutron é estável? Você já viu um feixe de nêutron por aí? Não, nêutron se decompõe em próton e em elétron. Ele tem um tempo, mas no núcleo ele é estável. Por quê? Existe uma tal de força fraca que mantém a integridade do nêutron. E aí os núcleos dos átomos podem se formar, podem atrair diferentes camadas eletrônicas, e a diversidade de elementos nesse universo pode se formar. Aí você tem carbono e oxigênio, que são essenciais para a vida, não tem? O que vai acontecer? Gente, segundo o modelo naturalista, hidrogênio e hélio reagiram entre si e no núcleo das estrelas formaram carbono. Você sabia que carbono não deveria existir? Segundo todos os modelos naturalistas, o carbono não deveria existir. Por quê? Porque, olha, é hélio reagindo com hélio, núcleos de hélio, duas partículas alfas que deveriam formar o berílio. O berílio reage com hélio formando carbono. Quando foram fazer as equações matemáticas, calcular a energética, a termodinâmica, o ΔG dessas reações, perceberam que a reação de formação de carbono não era energeticamente favorecida. Não deveria ter carbono nesse universo. Aí, um sujeito, Rayleigh, ganhou até prêmio Nobel por isso, descobriu que existe um estado excitado para o carbono que favorece essa síntese. Se não existisse esse estado, é a ressonância de Rayleigh, que favorece essa síntese, e a síntese se torna viável. Então você precisa ajustar a termodinâmica das suas reações. As duas reações de partícula alfa formando berílio, o ΔH é extremamente calculado, é preciso para favorecer essa reação. Para formar carbono, você precisa ter um estado excitado específico para que depois decaia e forme carbono. E para formar oxigênio, mais uma reação com partícula alfa. Foram ver essa reação, o ΔH dessa reação é que controla a quantidade de carbono e oxigênio nesse universo. Se o ΔH fosse um pouco mais favorecido, todo o carbono teria se transformado em oxigênio. Se ele fosse um pouco menos, carbono não teria se transformado em oxigênio. Então a gente tem a proporção certa de carbono e oxigênio nesse planeta. Por quê? Porque as equações matemáticas e as termodinâmicas, os ΔH dessas reações foram finamente ajustados. Você ganhou E o princípio de exclusão de Pauli. Gente, quantos elétrons pode ocupar o mesmo orbital? Aí todo mundo sabe, né? Quem aqui? Você é química, né? Quantos elétrons, que está segurando a câmera ali, quantos elétrons pode ocupar o mesmo orbital? 2. Mas quem disse que são 2, gente? É uma regra. Uma regra que permeia esse universo, mas ninguém sabe explicar por quê. Ela existe simplesmente porque existe. É a mecânica quântica. Você vai olhar na mecânica quântica, ela emana de outras regras que aparecem na mecânica quântica.
Existe alguém que disse 2 só por orbital e acabou. Estabeleceu as condições para que, porque se não tivesse o princípio de exclusão de Pauli, o que aconteceria com a matéria? Todo mundo aqui, a gente fazia assim, ó, buf, e condensava num ponto minúsculo. A gente é praticamente vazio, não é? Por quê? Porque os elétrons se propagam em camadas. E aí, se não tivesse o princípio de exclusão de Pauli, todos os elétrons colapsariam para a primeira camada e ocupariam o mesmo orbital. E aí toda a periodicidade da vida dos elementos foi estabelecida por um princípio, por uma regra mágica. Números mágicos que a gente observa em química, a regra do octeto, as camadas e tudo mais. Há uma periodicidade, há uma regra, há uma ordem na vida. De uma explosão, você acredita nisso? É a melhor inferência. Aí a gente vai olhar o planeta água. A água é essencial para a vida, ela tem 68 propriedades fisicoquímicas únicas, 68 propriedades que só a água tem. Aí eu não vou mencionar todas, né? Porque senão estouro mais meu tempo, eu vou comer um pouco, tá? 68 propriedades, gente. Por quê? Por causa do ângulo da água, 104 graus e 40. As mesmas forças eletromagnéticas que estabilizam os planetas, que estabilizam os átomos, os elétrons, os núcleos e tal, torcem o ângulo da água em 104 graus e 45 minutos. Se aumenta um pouquinho o ângulo da água, diminui um pouquinho da água, o que acontece com você, sentadão aí? Buf, você evapora na hora. Você é 80% de água, e a água é líquida por causa da sua polaridade dada pelo seu ângulo, pela estabilidade das suas ligações, dos 2 elétrons entre núcleos, pelos ângulos das ligações. Água, gente, formar água é coisa de profissional. Você tem que acertar suas propriedades fisicoquímicas para que ela tenha o calor específico correto, para que ela funcione, tenha o efeito de capilaridade, para que o gelo seja menos denso do que a água, cubra o lago durante o frio, os peixes não morram. Não é assim? Não é assim, gente? Não é isso que a gente observa em ciência? E aí você vai olhar a vida, agora chegamos na vida. Vai olhar a sua célula. Outro dia apareceu um trabalho na Nature, disse assim, pusemos detergente, formou uma parede lá, olha só, a vida poderia ter surgido. Gente, isso é ilusão, é falácia. Célula, a membrana celular é coisa de profissional. A gente sabe que detergente deixado ao acaso vira o quê? Micela. Fica na superfície, mas nunca dupla camadas. Você precisa, para formar dupla camada, dessas moléculas espetaculares aqui. Engenharia química ao seu extremo são os fosfolipídios, gente. Você precisa de uma cabeça polar, um grupo fosfato. Você precisa de glicerol, você precisa de cadeias alquílicas longas, com insaturações cis, as insaturações nas posições corretas, e você precisa de um único. Não, a membrana celular se estabelece porque ela tem um coquetel de fosfolipídios. E esse coquetel é ajustado em função da temperatura do meio. Se esse coquetel fica fixo, a membrana estoura. Por isso que quando você aguenta a sua febre até 41 graus. Porque 42 você corre com a sua criança para o médico. As mães com 37,2 já vai, né? Passou o 0,1 já leva. Mas por que você não... Porque a flexibilidade da sua membrana, o ajuste é dado dentro de um intervalo de temperatura. A membrana celular se rompe e tem um sensor de temperatura que ajusta esse coquetel. Mas aí você fala, uma membrana rudimentar, gente, você precisa de ter proteínas intercaladas nessa membrana. Não é só uma membrana. Você tem que ter comunicação com o meio ambiente. Tem que entrar e sair água, não tem? E aí você tem aqui as aquaporinas, os filtros mais eficientes de água desse planeta, que se instalam nas suas membranas celulares. E aí deixa passar água pura, 100% cristalina. O diâmetro aqui é para passar água. Mas todo químico sabe que se passasse água, passaria ácido junto, H+, porque a água é um fio de próton. Mas exatamente na posição em que a água passa aqui. Nessa posição do filtro tem o que lá? Uma asparagina. A asparagina é um aminoácido que forma 2 ligações de hidrogênio. Para o pessoal que não sabe química. E sabe o que ele faz? Quando a água passa, ele torce a molécula de água. Faz um clique, ele corta o fio de prótons.
Então a água está passando, fica assim, ó, clic, 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 e vai passando água pura e não passa ácido. Você ganhou na loteria da vida? Você acha que processos naturais não guiados? Você acha? Pode achar, mas eu não acho. Eu me recuso a acreditar que processos naturais não guiados. Porque eu teria uma fé irracional que não bate com meus dados, não bate com a minha química. Um processo natural não guiado pôs uma asparagina lá, e se não tivesse esse filtro desde o início, a vida estaria aniquilada, não formaria vida nenhuma nesse planeta. Sem comunicação, sem entrada e saída de água, não tem vida, gente. Sem motores conectados nessas paredes, sem os robôs moleculares. A quinesina, gente, é um robô. Você viu? Você assistiu os Jetsons, né? Quem assistiu os Jetsons aqui? Esse cabelinho branco, agora está passando de novo, tal, tudo bem. Aquele robozinho, você tem dentro de você milhões e milhões desses robozinhos. São as quinesinas. Sabe o que ela faz? A aquaporina é aquele filtro, essas são as quinesinas. Ele pega os nutrientes naquelas sacolas, pelas rodovias celulares, milhões e milhões de quilômetros de rodovias celulares, ele vai assim, ó, ele vai, eu vou, né? Ele vai caminhando, ele tem pezinhos que faz assim, ó, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, trançando os pezinhos moleculares. Ele tem mão e pés moleculares que levam para lá e para cá. Processos naturais não guiados, não intencionais, um grande acidente formou esses robôs. Você acha que isso é lógico? Aí você vê as proteínas da vida. As proteínas da vida. O que acontece com as proteínas da vida? Você vai lá, você vai olhar os aminoácidos que as constituem. Existem 2 tipos de aminoácidos nesse planeta. Agora eu vou falar um quimiquês bem pesado. E você tem 2 formas. A forma mão direita e a forma mão esquerda. Todo processo natural não guiado forma essas 2 formas. Uma mistura racêmica. A gente sabe disso. Você deixou lá por um acaso, vai formar as 2. Dá um trabalhão, mente inteligente, tudo para formar uma só. E aí você vai olhar a vida nas proteínas, você vê que ela é 100% de aminoácidos de uma forma só. A forma L, a mão esquerda. E você vai ver que isso é essencial para a integridade das formas das suas proteínas. Se você coloca um único aminoácido de quiralidade errada, você torce a sua proteína e ela perde completamente a função. Então qual é a conclusão? Só tem um deles. Qual é a conclusão? A vida nesse planeta surgiu de um ambiente enantiomericamente puro e selecionado, só tinha o L lá. Não existe nenhum processo natural não guiado, nenhuma força, nenhum processo em química conhecido. Tá, um dia vão descobrir, pode ser. Mas hoje não se conhece nenhum processo natural não guiado que pudesse ter feito essa função. Foi enriquecendo lenta, gradual e sucessivamente durante o tempo. São tempo não teria nenhuma possibilidade, muito menos a seleção natural. Agora as loiras que me desculpem. A santa loira da evolução. Por que ela é santa loira? Porque ela é acéfala. E despropositada, portanto desastrada. A seleção natural e o seu tempo, enriquecendo lenta, gradual e sucessivamente, não dá, gente. Teria que partir de um ambiente 100% homoquiral, L exclusivo. A gente já teve várias discussões na internet. Tem gente que acha que sabe química, mas não entende isso. Aí você vai olhar os aminoácidos, eles têm que se conectar. É como um fio de nylon. Aí se você deixa os aminoácidos soltos, gente, essa reação vai ocorrer? A reação certa para crescer uma proteína? Não. O cara, pode ser que em milhões e milhões de anos a proteína se formou. Nunca se formou uma proteína. Se você deixar um aminoácido num frasco, nunca vai se formar uma proteína. Nunca. Porque a química impede. A química impede. Por quê? Porque não é só esse grupo e esse grupo que existe lá. Você tem os grupos R. Os grupos R são todos esses daqui, ó. Tá vendo aqui? E aí o que você percebe, gente? A possibilidade, vou voltar aqui. A possibilidade de um grupo R reagir com um grupo amino, ou um grupo R reagir com um grupo ácido, é muitas vezes maior do que a reação peptídica ocorrer. Então, deixada ao acaso é um caos. Vira a gente costuma dizer em química, um porcariato de qualquer coisila. Sabe quando a sua reação dá errado e forma um negócio preto no fundo?
É isso, gente. E aí você vai olhar os grupos R, que dão forma às proteínas. O que você vê? O sujeito que orquestrou a vida selecionou os grupos R certinhos. É uma escala linear sucessiva de forças intermoleculares. É ligação de hidrogênio, são forças de dispersão de London, é aminoácido catiônico, aniônico. Por quê? Porque você tem que dar forma tridimensional à sua proteína. Você tem que colocar esses grupos em posições específicas para dobrar a proteína, para formar as alfa-hélices, as folhas betas. E aí você tem que fazer o quê? Olha, você tem que pôr o grupo certo na posição certa, não só para criar o fio de nylon da poliamina, mas para moldar a estrutura tridimensional da proteína, para formar essas formas que são essenciais para a vida. Mesmo assim dá errado. E aí a proteína sai, ela tem que ser moldada nos martelões de ouro da vida, as chaperonas. A proteína vai lá, é dentro de uma máquina que faz assim, ó, bum, 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 né? E molda, vê se está bom, se não está bom, ela recicla a proteína. Ganhamos. E aí você vê o DNA, 3 tipos de molécula: fosfato, açúcar, bases nitrogenadas. Aí você vê que no RNA você tem a desoxirribose. E no DNA você tem a ribose. Por quê? Contrário. No DNA você tem a desoxirribose. E no RNA você tem a ribose. Por quê, gente? Esse OH e o fosfato, no DNA, vem uma base, tira esse OH, o oxigênio ataca o fosfato e degrada o DNA. Então o RNA, ele tem que ter um tempo de vida curto. E é exatamente isso, por isso que foi escolhida a ribose. O DNA tem que ter uma vida longa. Então o que foi feito? Tira o OH daí. E tem toda uma maquinaria da vida para tirar a hidroxila da ribose, para você fazer a ligação fosfato-açúcar. Ela não ocorre, ela precisa de enzimas, ela é extremamente lenta. As 4 bases nitrogenadas são feitas para encaixar perfeitamente no DNA. São 25 angstroms. Então é uma com um anel de um anel e outra com 2. É a Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. É o critério de seletividade abstrato, uma regra mágica de emparelhamento de bases que nem o São Tempo e nem a santa loira da evolução conseguiriam fazer. Gente, e o açúcar do DNA e do RNA? Enantiomericamente puro, do tipo D. Porque se você coloca um açúcar que vira para o lado errado, você quebra a dupla hélice. Você não pode ter nenhum açúcar com a quiralidade L, senão você destrói a lógica da molécula da vida. Código genético. A redundância genética. O sujeito que orquestrou a vida falou assim: esse código vai errar. Aonde eu vou errar? Aonde ele vai errar, o que eu vou fazer? Eu vou criar 2 códigos que codificam o mesmo aminoácido. Aqui erra mais, a gente sabe disso. A gente vê a frequência dos erros do DNA. Onde erra mais, você tem mais redundância. 2, 4, 6. Às vezes erra mesmo com a redundância. E aí o aminoácido que é expresso, o que acontece? Ele cai dentro da mesma classe de aminoácidos com as mesmas propriedades físico-químicas. Você ganhou na loteria da vida? Você ganhou na loteria do universo? Pode ser. Aí você vê o código do RNA. Você acha que ele é lido da direita para a esquerda? São 25 mil genes, a gente expressa milhões de proteínas. Como? Com um embaralhamento da informação. O RNA, na realidade, são pedaços de informação, são blocos de informação que são embaralhados pela vida no processo de splicing alternativo. É como se você tivesse uma palavra como splendid. E aí o DNA lixo, né, está no meio aqui como marcadores. Então, da mesma palavra, do mesmo conteúdo de informação, que é o splendid, você faz quantas palavras? Depende de como você combina. Spend, land, end, lead, did. É assim que o DNA funciona. Estratégias de encriptação da informação. E você só lê da primeira para a segunda para a terceira? Não. Você desloca as letrinhas. Você desloca o ponto de início da leitura, você vê que tem ali 3 poemas num só. Você lê da frente para trás, de trás para frente, pulando uma letrinha. É como nessa frase aqui, ó. Eli ama Lia. Pula uma letrinha. Lia mal.
mais uma, iam ali. Então são estratégias de encriptação, de otimização, de compactação da informação que você vê no código da vida. Enzimas têm reações na vida. Você poderia esperar milhões e milhões e milhões de anos, nunca ocorreria sem a presença da enzima. E o que acontece com a enzima? São um espetáculo de catalisadores. Você tem o sítio ativo pega a molécula e segura a molécula. Agora você vai reagir. Aí vem um outro grupo e fala assim, agora eu vou ativar a sua posição de reação aqui, né? Vai cortar o pescoço, né? Aí vem uma serrinha e corta o pescoço. É basicamente isso que acontece. E as reações são aceleradas, milhares e milhares, ocorrem em frações de segundo, reações que ocorreriam. Então quem veio primeiro? As enzimas. Aí, quem veio primeiro? O DNA expressa proteínas. E um conjunto imenso de proteínas sintetiza o DNA. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A pergunta é preconceituosa. Por quê? Porque ela exclui a possibilidade certa. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Exclui a possibilidade dos dois terem vindo no mesmo momento, juntos. É isso que a vida nos diz, que o DNA e as proteínas deveriam estar lá desde o início, senão não teria vida. Senão não teria vida. Controle a tudo. Conhece o rei Midas? Ele teve a capacidade de tudo que ele tocasse iria virar ouro, né? Aí ele tocou, o funcionário virou ouro. Que beleza. Tocou a sogra, virou ouro. Nossa! Mas ele tocou a mulher, virou ouro. Nossa, ele gostava da mulher, pasmem. Virou ouro. E aí ele não gostou. Controle a tudo. Aí você vai olhar no DNA, o que você tem? Você tem um gene, não tem? Mas tem o promoter e o operator. O que são o promoter e o operator, gente? Sem isso não há vida. É o radiogenético que liga e desliga aquele gene. Controla a intensidade de síntese, senão fica sintetizando proteínas sem parar. Gente, para terminar, vida ao nível molecular. Coisa de amador ou profissional. Formas simples de vidas, rudimentares, teriam dado início a desse planeta. Gente, vida é coisa de profissional. É como uma Ferrari. É uma complexidade extrema e irredutível. Tira uma peça da Ferrari. Tira o câmbio, tira o motor, tira qualquer coisa, ela não anda mais. É assim a vida, gente. Assim é a vida. Coisa de profissional. Olha a minha filha, que coisa linda, maravilhosa. O limiar da vida, a gente vai explicar quantas proteínas você precisa para ter vida. Alguém te disse a forma rudimentar de vida? Os dados mais recentes e modernos são papers da Nature, da Science, mostram que o quê? Você vai fazendo nocaute de genes e vai vendo até onde que uma vida vai. A forma mais simples de vida conhecida tem 1.354 proteínas. E aí todas as estimativas mostram que você precisa no mínimo, do mínimo, dos mínimos, dos mínimos de 300 genes. São 300 proteínas funcionais. 300 proteínas funcionais, já falei sobre isso. E qual é a única forma conhecida nesse planeta para sintetizar proteínas? Ribossomos. São motores, são robozinhos moleculares. Você já viu um ribossomo funcionar? Outro dia, prêmio Nobel lá, aquela judia, Ada, alguma coisa, foi lá no instituto, mostrou os filminhos, tudo. Gente, ele tem 2 bracinhos. O ribossomo tem 2 bracinhos. E aí ele faz o quê? O DNA vem aqui embaixo, ele lê a informação e fala, agora eu tenho que pegar aquele. Então ele pega um aminoácido, o tRNA atrás, ele pega com um bracinho, com uma mão ele pega um aminoácido, com outra mão ele pega a proteína e fala, reage aqui, reage no o grupo amino reage no grupo carboxilato, no grupo ácido, senão as reações laterais ocorrem. E ele vai montando. Sabe qual é a eficiência dos ribossomos? Maior que 5 noves. Maior do que a Toyota nos seus melhores dias. Ele não erra. Ele não erra. São 15 ligações peptídicas por segundo. É uma maquininha que vai cuspindo proteína. É o único meio conhecido nesse universo que aminoácidos podem formar proteínas. Se não forma o porcariato de qualquer coisila. Aí fala, não, mas a vida surgiu com o mundo do RNA. Não foi com as proteínas, Marcos. Gente, mundo do RNA. Agora você não só tem aminoácidos, tem que ter açúcar, tem que ter fosfato, tem que ter bases nitrogenadas. O seu problema se eleva ao cubo. Não existem condições de síntese para você sintetizar bases nitrogenadas e açúcar no mesmo pote. A gente sabe como químico que as condições de síntese são incompatíveis.
As cadeias de RNA não crescem. A imensa maioria das fitas de RNA não são autocatalíticas. E no final, o RNA tem que fazer o quê? Sintetizar uma proteína funcional. Então, o mundo do RNA, ele leva o seu problema ao cubo e não resolve nada, porque no final ele morre no mundo das proteínas. Você tem que ter dois... mas tem um paper na Science, tem um paper na Nature. Olha aqui, fizemos a fita foi autocatalítica, ela induziu a síntese de proteínas. Aí você vai ler o paper. Aí você vê que iniciaram os experimentos com longos RNA cuidadosamente sintetizados em ambientes protegidos por químicos inteligentes. Selecionaram sequências autocatalíticas, as maiores 2 milagres químicos realizados por químicos. Por isso que o Michael Behe diz que existem só 2 formas de produzir moléculas biologicamente relevantes nesse universo: células e por mentes mais ou menos inteligentes de nós químicos. Muito bem, gente, a evolução química, a evolução biológica, ela imagina que a gente estava aqui, na sopa primordial, e a gente criou a vida na Lua, um salto imenso quântico de complexidade. Equações matemáticas, é matéria, carbono, oxigênio, são as constantes fundamentais. É um planeta certo, no local certo, com a rotação certa, com a precessão certa. São as proteínas certas, com a quiralidade certa, com as ligações certas. É o DNA certo, com as bases certas e tudo mais. É um pulo gigantesco, gigantesco. E querem nos fazer acreditar que a bicicleta das mutações e da seleção natural te levou lá. Pedalando no nosso planeta, gente, você jamais vai chegar na Lua. Pode pedalar milhões e milhões de anos. Por isso que Francis Crick disse: um homem honesto tem que reconhecer que a evolução da vida por processos naturais não guiados é o quê? Quase um milagre. É uma cascata de milagres. Cascata de milagres. E aí ele disse que o quê? Foram os ETs. O George Wald disse o quê? Temos apenas que contemplar a magnitude do problema para perceber que a geração espontânea da vida é impossível. Ele não é do design inteligente, muito menos criacionista. Mas o que ele disse? Mesmo assim, nós somos o resultado, eu acredito, da geração espontânea. Então existe uma única forma de você acreditar que realmente você evoluiu lenta, gradual e sucessivamente da sopa primordial, e a partir do Lucas chegou aonde você é, através da fé. E de uma fé que eu me recuso a ter, a fé no irracional, a fé na geração espontânea. E as evidências científicas? Matei meu tempo. Desculpa aí, gente, mas tá bom, né? Vamos lá. Gostando ou gostando, tá bom, tá? Porque você vai matar depois. O registro fóssil, Museu da Vida, gente. Aparecimento explosivo da vida. Contra a evolução. Formas aparecem e desaparecem quase inalteradas. Inexistência de mudanças geracionais fixas, as formas transicionais. Você vê mais filos na base do que em cima. Você tem maior diversificação. Mas a quantidade de filos é menor, é tudo o que você não deveria esperar. Pelo processo lá. O Gould já foi citado. Fósseis vivos. Esse aqui, disseram nos livros de evolução que era o peixinho que criou. Você viu aquele do South Park? Tem um lá sobre evolução. Assista o filminho. YouTube, South Park e evolução. Teve um filho mutante com as suas patinhas mutantes, saiu da água e virou um anfíbio. E aí eles deram o exemplo do selacanto. Olha a patinha mutante. 200 milhões de anos pescaram o selacanto é igualzinho do que está no registro fóssil. 3 milagres de formas de vida que voam. Pássaro veio do dinossauro, um dino virando canário, gente. Eu disse que se um dia eu tivesse que dar essa aula de evolução sobre um dino virando canário, eu pediria um atestado médico e não daria. Porque chegar para um aluno meu e falar assim: gente, tem um réptil com ossos que corre com músculo e que de repente resolve voar e sai batendo as asinhas. Gente, aí a borboleta é outra estratégia. É celulose, é pelo sobre ossos. E você vai olhar no registro fóssil, pássaro sempre foi pássaro, o Archaeopteryx é um pássaro, borboleta sempre foi borboleta, morcego sempre foi morcego. Não existe nenhuma indicação. Gente, dinossauros comiam pássaro. Tá aqui o paper, Biology, tá?
Dinossauros. O dinossauro fizeram o proteoma do dinossauro. E aí na conclusão do artigo está assim: sabemos que carne e proteína não dura muito tempo no meio ambiente. Toda dona de casa sabe disso. Põe o peixe fora da geladeira. Deixa o bife fora da geladeira. Sabemos que os dinossauros foram extintos há 70 milhões de anos. Qual a conclusão? Temos que reavaliar a nossa posição de que proteínas não duram pouco tempo no meio ambiente. Olha a dificuldade. Muito bem. Aonde essas formas habitam? Já falou aqui, 80% diferente em proteína, 70% só de similaridade de DNA. Onde elas habitam? No registro fóssil? Você tem milhares e milhares e milhares de fósseis de macaco, milhares e milhares e milhares de fósseis de homem. Todas as formas tradicionais, a Lucy, o Neandertal e tudo, ou eram falsas ou eram coladas com durepox. Super bonder. Onde essas formas habitam? Na imaginação dos biólogos evolucionistas, no cartunista que fez isso, ou nos livros didáticos sobre evolução. O Stephen Hawking disse isso: eu não preciso da hipótese de Deus, porque eu sei explicar o universo. No Discovery ele falou, na TV Record do Naturalismo. Tem um documentário lá, assista, ele fala: porque eu sei a receita do universo, é energia, matéria e espaço. Hawking como físico. Você é um péssimo cozinheiro do universo, porque para fazer o universo, gente, é coisa de profissional, como vocês viram aqui. São 26 constantes universais, finamente ajustadas. Você tem que ajustar o átomo, a molécula, você tem que ajustar o DNA, o RNA, você tem que ter regras. Você tem que ter uma complexidade extremamente redutível. E você tira uma dessas condições, qualquer uma delas, o universo e a vida não se viabilizam. Não se viabilizam. Teoria arruinada, o Marx falou isso. Se pudesse demonstrar alguma forma complexa, que não pudesse se formar por modificações lentas, o DNA, Darwin, claro, a ATP sintase, o flagelo bacteriano, a vida, Darwin, como um todo, o universo, Darwin, como um todo. Conclusão, terminei agora. CI do universo e da vida. Gente, você só tem 3 opções. Você vai ter que escolher uma delas. É seu livre-arbítrio. Eu dei as minhas posições, dei as minhas avaliações como químico que sou, como cientista querendo fazer ciência com C maiúsculo. Mas a decisão é sua. Você vai ter que optar. Ou você ganhou, como dizem muitos, na sorte grande da loteria. Como o anão do orçamento. Lembra desse sujeito? Ele falou que ele ganhou 221 vezes na loteria. Você acreditou nele? Por que não? E você acredita que você ganhou 221 vezes na loteria da vida? É a sua opção. Ou dizem que não, na realidade a gente não teve sorte grande. Na realidade esse universo é um de milhões e milhões e milhões de universos. É a teoria do multi-universo, já ouviu falar? Então de tanto jogar na loteria, com os multi-universos, você acabou ganhando com esse. Gente, você acredita na figura mitológica do gerador cósmico de multi-universo, olha lá, soprando universos como bolhas por aí? A teoria de cordas, para que ela se viabilize, o universo teria que ter 13 dimensões finamente ajustadas. O universo, então, se torna muito mais complexo. A explicação é mais complexa do que o universo que ela pretende explicar. E a última opção, é que talvez você não goste, é que uma mente inteligente e consciente, com sua inteligência aparentemente suprema, estabeleceu as leis, afinou de antemão o ajuste de forças e o conjunto de constantes, estabeleceu as regras adicionais necessárias para o controle dessas forças. Mente inteligente, essa é a minha conclusão. É a única causa conhecida, necessária e suficiente para a complexidade do universo e da vida. E é só o Marcos que está falando isso? É uma legião de cientistas do presente e do passado. Leia o meu livro, Fomos Planejados. Muito obrigado pela sua atenção.